Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Nós sabemos hoje na nossa liturgia do nosso fim de semana, nossa Páscoa semanal, o nosso domingo, nós somos chamados a meditar sobre, afinal de contas, a nossa missão de povo de Deus. Sim, nós abrimos neste domingo, ali junto à intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós celebramos agora no dia 1º, e junto também ao chamado da igreja que faz para nós, neste mês missionário, a meditação da nossa vida como uma realidade primordial e principal para lembrarmos, né? Somos missionários, então discípulos, e por isso, sendo discípulos, somos missionários, são interligados, são conectadas essas realidades do qual nós sabemos está dentro de uma mesma vocação, de um mesmo chamado, da profundidade de uma mesma resposta. Então, neste domingo que nós abrimos nosso mês missionário e seguido de tantas datas importantes e bonitas nesse mês, nós somos convocados então a meditar sobre esta realidade que Jesus então é interpelado pelo caminho. Sim, um caminho. Sabemos que no final das contas, o caminho que Jesus faz entre a Galileia e até Jerusalém não é apenas um caminho de chão batido. Não é um caminho apenas material, é um caminho que ele faz com seus discípulos, é um caminho de missão. Ou seja, neste caminho, que inclui inclusive este mover as suas pernas físicas, inclui também os discípulos, estando com ele, caminhando com ele, também mover as pernas dos seus corações, aprender as coisas da vida, da fé, aprender, afinal de contas, quem é essa pessoa que está com ele, que eles estão com ele. Então o Senhor hoje vai trazendo para nós essas grandes realidades. Então, a realidade que hoje coloca, alguém pergunta e os discípulos se desafiam, ficam machucados, inclusive, por causa da dureza do que parece a palavra do Senhor. Ele vai dizendo, ou como se aquilo fosse tão elevado e tão difícil, eles dizem, quem pode receber essa palavra? Então o Senhor vai falar sobre a fidelidade, sobre a nossa realidade que nós fazemos como cristãos de fidelidade na nossa construção de laços, de construção de comunhão, criar laços, construir comunhão. A gente às vezes acha que a comunhão ela deve partir do nosso redor. E afinal de contas, a comunhão deve partir sobre uma escolha que nós fazemos de pertença e de adesão a um povo. Assim como nós pensamos que o caminho, ele é uma realidade do qual nós somos conduzidos, enquanto que não, o caminho é apresentado a nós pelo Senhor para que nós possamos caminhar por ele. O caminho é perfeito, nós não. O caminho, ele tem a realidade das coisas divinas, nós precisamos aderir às coisas divinas. Por isso ele apresenta para nós hoje sobre essa construção de laços, essa criação de laços, construção de comunhão, inclusive de modo tão especial, delicado e bonito e forte que tem na proposta do sacramento do matrimônio. Como nós começamos em Gênesis, deixará seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne. Então, hoje nos deparamos com essa grande realidade sobre o nível de adesão e fidelidade que temos ao projeto de Deus. E depois, como nós, como povo, aderimos esse projeto de Deus como realidade de comunhão. Missionários a partir de um dado de comunhão, a partir de uma vivência de comunhão. Então, eu não vou levar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que é confortável, eu vou levar aquilo que o Senhor me convocou como um povo de Deus, a levar então de fato uma cidadania, um caminho que eu trilho com o Senhor. Como disse, não de chão batido apenas, mas um caminho que vai trazendo para nós essas interpelações que o Senhor tem pela vida também, pelo caminho. Ele vai sendo interpelado por questões, respostas, perguntas sobre a vida teológica, sobre as realidades da sinagoga, sobre as realidades do dia a dia, sobre a vida, inclusive até sobre a herança se pergunta para Jesus. E Jesus então vai dizendo que
Afinal de contas, os critérios são sempre imperfeitos na questão legal, etc. Mas a perfeição que nós buscamos, e é uma busca, ela está na realidade da profundidade da perfeição de Deus. Então, nosso comportamento, nossas decisões, a gente se volta para esse ser humano perfeito que é Jesus. Tão divinamente humano, tão humano divino. Agradecemos a Deus então, Senhor, que possa nos conduzir assim, fortaleça nossos corações, nos oriente nas nossas necessidades.